Boa noite, muito prazer. Meu nome é Paulo Rogério. Esse é o evento Tudo Bem em Casa. Está tudo bem com você? Privilégio estar com todos vocês nessa noite de sábado. Agora são exatamente 18 horas e 37 minutos. É um privilégio estar com vocês. Esse evento ele tem como objetivo trocar experiências com muitas pessoas que conquistaram o seu imóvel através da nossa ferramenta, a ferramenta da Tudo Bem. E eu tenho certeza absoluta que, nesse momento, muita gente pode estar se perguntando, meu Deus do céu, eu tenho um grande sonho de comprar a minha casa própria. Como que eu vou conseguir fazer isso? Você ficando aqui na live da Tudo Bem em Casa, você vai se surpreender com histórias maravilhosas e eu tenho certeza absoluta que essa noite será uma noite muito, muito especial. Tá tudo bem com você? Como que tá aí? Você é de São Paulo? Você é de que região? Aí, fala para mim onde você é, porque eu quero, nesse momento, mandar um abraço para todos vocês. Seja do lugar que você estiver, no Brasil, no mundo, vai ser um privilégio a gente passar esse tempo muito precioso. E eu gostaria, nesse momento, poder chamar, não sei se o Rodolfo e a Fernanda já estão prontos aí para poder entrar aqui, nesse momento aqui, para a gente estar falando um pouco. Olha só, eu gostaria que vocês recebessem uma salva de palmas. Fernanda, Rodolfo, esse casal que eu tenho um carinho muito grande. Para quem não sabe, eu tive o privilégio de participar da história desse casal. E todas as vezes quando a gente tem a oportunidade, para você que está entrando na live pela primeira vez, é muito bacana, porque a história deles é uma história de muita superação, uma história também de muita dor, uma história de luta, uma história de fé, uma história de esperança. E eu, neste momento, gostaria de apresentar esse casal para vocês. Está aqui o Rodolfo. Oi, está aqui a Fernanda. Olha só, vocês que estão aí em casa, eu vou pedir, por gentileza, você que está entrando aí no nosso link, eu vou pedir para você colocar, por gentileza, um mute no seu microfonezinho aí, para que você consiga ouvir bem claro tudo que a gente está falando, tá bom? Bom, eu estou aqui hoje com o Rodolfo e com a Fernanda. Eu gostaria que eles contassem para a gente um pouquinho da história deles. História de vida, essa jornada de luta, de dor, É engraçado, todas as vezes quando eu faço a pergunta, eu olho nos olhos do Rodolfo, está sempre brilhando. Mas, ao mesmo tempo, também, né, Rodolfo, é muito bacana a gente se conectar com essa história, porque eu sei que hoje vocês estão dentro do sonho de vocês, né? Nós estamos aqui fazendo essa filmagem, né, fazendo essa live, exatamente na casa do Rodolfo e da Fernanda, a casa que eles adquiriram por intermédio da Tudo Bem. Então, é muito legal, porque quando eu olho para você, eu vejo os olhos brilhando, e aí eu acredito que devo passar um filme na cabeça de vocês, né? Da história. Então, conta para a gente aí, para todos os nossos queridos que estão conectados aí no Tudo Bem em Casa. Boa noite, eu sou o Rodolfo. Eu sou a Fernanda. Olha, a Fernanda até fez uma escova hoje, foi bem legal, para poder acolher todos vocês aqui com carinho, tá bom? A gente conheceu, na verdade, a Tudo Bem, foi numa situação bem complicada que a gente estava passando. A gente tinha acabado de sair do nosso imóvel, primeiro imóvel adquirido, depois de 12 anos de casados. A gente tinha saído de uma forma inesperada, porque a gente estava perdendo por questões financeiras, e a gente foi morar na casa da minha sogra. E por isso que meus olhos brilham, porque quando, naquela época, a gente conheceu, né, a possibilidade de financiar 100% o imóvel, aquilo, né, não parecia uma roupa justa, sabe, que não entra. Eu falo, mas eu quero vestir. E aí eu fui procurar saber a situação que nos levou para estar vivendo aquele momento, né, mexeu bastante com o nosso psicológico, com o emocional, o relacionamento, né, mexeu bastante. E ali eu estava muito delicado para trazer mais um assunto que podia e que era comum a gente pensar nas piores coisas,
para poder passar para a Fernanda, por exemplo, de uma maneira segura, então eu tinha que conhecer antes. E aí eu fiz o primeiro contato contigo, depois a gente foi com a Fernanda, né? E ali foi, os meus olhos brilham e brilham até hoje, porque se eu trazer para cá, toda vez a gente já está 4 anos com o nosso imóvel, 3 anos a gente já está morando aqui, e toda vez que eu saio para trabalhar todo dia de manhã, e quando eu volto, é como se fosse no primeiro dia de morar aqui, ainda não acreditar nesse sonho realizado, porque é um baita sonho. Bacana. E deixa eu só fazer uma ressalva aqui muito importante. Porque o Rodolfo chegou até nós por intermédio do Diogo. Porque o Diogo adquiriu um imóvel através da nossa empresa, que é uma startup de financiamento imobiliário, de crédito imobiliário. E nós temos essa cultura, a gente só trabalha só por indicação. Então, o Rodolfo veio por intermédio do Diogo, ele veio assim, tanto que desconfiado, a Fernanda muito mais, né? Mas aí a gente foi conversando, foi explicando como era a nossa empresa, quais eram os nossos objetivos como empresa. E aí a gente conseguiu, graças a Deus, realizar esse sonho. E eu quero fazer uma pergunta para você, Fernando. Qual foi o momento que nasceu o sonho, na verdade, de vocês comprarem a casa própria? Porque vocês já tinham adquirido, mas por conta da dificuldade financeira, vocês perderam o imóvel. Eu sei como é isso, porque nós já recebemos muitas pessoas no nosso escritório, a gente já conversou com muitas pessoas, e muitas pessoas já tiveram a possibilidade de comprar, porém, por conta da falta de planejamento, por falta de entendimento, de compreensão, esse também é um braço da nossa empresa, porque a gente quer cuidar não somente da questão do sonho da pessoa, mas como a pessoa vai conseguir manter-se naquele sonho. E aí está um grande diferencial. Então, como que aconteceu de você voltar a sonhar novamente? Porque, na verdade, o primeiro sonho tornou-se uma grande frustração. E aí, qual foi o momento em que você pensou em sonhar novamente e foi em busca disso? Eu pensei em voltar a sonhar novamente quando eu vi que era possível, quando o Diogo postou na rede social, e aí eu chamei ele para o sonho sempre existiu. Vamos para casa da minha mãe, mas a gente, uma hora, compra o nosso. Mas era um sonho que não era factível, porque as condições que nós estávamos, com restrição no nome, né, ainda, todo o dinheiro que sobrou da venda do imóvel, a gente teve que juntar dívidas e montar, né, terminar de montar a casa para onde nós estávamos indo, para poder dar um mínimo de conforto, né, para a gente, para as crianças. Então, a vontade existia, mas, assim, era um sonho um pouco distante, porque, na realidade, no Brasil, para você fazer o financiamento, você tem que ter uma boa entrada, né? Tem que ter uma renda compatível com o sonho, e o nosso sonho era de uma casa grande. Então, eu comecei a sonhar a partir do momento que eu vi que era possível através do Diogo. Então, ele me relatou, né, como que foi, e quando ele falou para mim que conseguiu 100% financiar aquilo, né, brilhou os meus olhos. Né? Brilhou os olhos, mas ao mesmo tempo, acho que não é verdade. Aquela vontade de ver, mas ao mesmo tempo com o pé atrás. Eu falei, não é possível, né? Deve ter alguma coisa aí por trás, né? Muita areia, sabe? Um caminhão que estava sendo esperado, a gente pensou. Aí nós fomos conversando com vocês, né, com a empresa, o Rodolfo inicialmente, deu o primeiro passo. E aí, quando eu sentei naquele dia para conversar contigo, né, muito ressabiada, o que mais me tocou foi voltar a acreditar, foi a gente ver que nós tínhamos potencial. O problema é que nós não tínhamos uma organização financeira, né? Então, a gente juntou minha renda, do Rodolfo, nós vimos que a gente tinha, né, um valor juntando as duas razoável, só que a gente tinha adquirido muitas dívidas, né, nessa tentativa de salvar o apartamento, por exemplo, né, e a gente viu que a gente poderia se juntar, se a gente conseguisse quitar isso,
nós conseguiríamos ter condições de ter um imóvel, né? É muito importante você falar nisso, Fernanda, para muitas pessoas que estão nos assistindo. E eu quero deixar aqui registrado que esse nosso bate-papo aqui da Tudo Bem em Casa está sendo gravado também. E aí você vai poder compartilhar com muitas pessoas da sua família, tá bom? Puxa vida, eu conheci uma empresa que faz financiamento imobiliário, então vai ficar salvo esse vídeo, você vai poder compartilhar com o maior número de pessoas, para que muitas pessoas também tenham o mesmo acesso que você está tendo, e também para que muitas pessoas tenham o seu sonho realizado, como o Rodolfo e a Fernanda. Então, mas ela falou em algo muito importante, eu queria deixar aqui algo para vocês, para o coração de vocês. Muitas pessoas têm sonhos, objetivos, mas na realidade que a Fernanda e o Diogo chegaram, que o Rodolfo chegaram, eles na verdade não estavam conseguindo ver uma luz no final do túnel, porque eles estavam exatamente dentro de um emaranhado de problemas. E isso é algo que acontece com muitos brasileiros. Eles estão dentro da dificuldade, dentro do problema, dentro das dívidas, e eles não conseguem enxergar uma luz no final do túnel. Então, nós, como empresa também, temos esse braço de acolher e de fazer a pessoa enxergar que existe um outro mundo, um outro universo, além daquele, que é exatamente o que é uma organização, um planejamento financeiro, e foi exatamente isso que aconteceu com o Rodolfo e a Fernanda. Por isso, eles tiveram a possibilidade de conseguir o imóvel, né? Então, para você que está aí assistindo em casa, talvez você tenha alguma dificuldade, você está falando, puxa vida, eu quero comprar minha casa, mas eu tenho tantas dificuldades, eu tenho tantas dívidas, como que eu vou conseguir? Exatamente. A Tudo Bem, juntamente com seus parceiros, vai estender a mão para você, vai te ajudar, vai te apoiar, vai fazer com que você organize as suas finanças e trilhe esse caminho para poder adquirir o seu imóvel. Vocês estão vendo aqui ao vivo, né? Tem uma sonzeira que está rolando aqui ó, fora, né? A sonzeira brava que está aqui, muito bacana, para poder agitar a nossa noite de sábado, tá bom? Mas aqui não está saindo nada. Aqui não está saindo nada. Então tá bom, aqui está a sonzeira brava. Ô, Rodolfo, deixa eu fazer uma pergunta. Quais eram as principais dificuldades que vocês enfrentaram e que, na verdade, vocês enxergavam como um grande impeditivo para você, na verdade, acertar o sonho? Ou, melhor, tornar o sonho tangível. Porque sonho, a gente sabe muito bem, né? Sonho é algo abstrato, está no seu imaginário. Então, o que estava impedindo para que você, de fato... agora você está aqui, está tocando. Daqui é casa, gente. É uma casa aqui, ó. Tá bom? Qual foi a principal dificuldade? Compartilha com todas as pessoas que estão nos assistindo e vão assistir essa nossa programação. Bom, acho que para poder explicar, justifica, deixar claro, somos funcionários públicos, né? A gente somos professores. Ela, no momento, ela está numa gestão, mas somos professores, basicamente. Funcionário público, a renda não é das melhores, ainda mais na área de educação. E isso era um grande problema, porque as dívidas, elas honravam boa parte do nosso orçamento, né? E o principal seria a regularização do nome. Foi algo que a gente passou, né? A gente passou junto, o dela foi mais fácil, mas o meu demorou muito tempo para poder regularizar. E era algo que eu não tinha essa grandeza até eu sentar. Para mim era assim, não, beleza, se eu não tá entrada, show de bola. Não. Então, acho que a principal dificuldade foi exatamente essa. Ter um pé no chão para poder, além de não deixar de sonhar, ter a preparação para poder receber esse sonho. Bacana. É muito legal isso, porque muita gente está assistindo e vai assistir. Tem muitos sonhos, mas não basta ter sonho. Você precisa tomar uma atitude. E foi isso exatamente que aconteceu com o Rodolfo e com a Fernanda. Eles tiveram um sonho, acreditaram nas ferramentas da Tudo Bem, eles foram muito fiéis às nossas recomendações
E, graças a Deus, hoje a gente está podendo fazer essa live ao vivo aqui. Agora são 18 horas e 52 minutos. Esse sábado, meio que nublado aqui na cidade de São Paulo. Nós estamos em Carapicuíba, que é o imóvel deles. Um imóvel super lindo, super bacana. Então, o que eu quero te estimular nessa noite, para todos que vão assistir ou estão assistindo e vão assistir, é que você pode ter sonhos, mas você não pode ficar simplesmente nesse âmbito do sonho. Você precisa trabalhar, você precisa acreditar, você precisa arregaçar a manga, ó, correria para você conseguir o seu sonho, tá bom? Fernando, outra pergunta muito importante, porque através dessas perguntas, as pessoas, quando assistem, elas também vão se identificando. Porque muitas pessoas, ao olharem para essa realidade aqui, ela fala, puxa vida, eu tenho um sonho, mas aqui você está vendo pessoas, você está convivendo com pessoas reais. A Fernanda, dificuldades, o Rodolfo também, mas com as experiências que eles estão compartilhando, você pode se identificar. Então, uma outra pergunta que eu quero perguntar para você, qual é o principal ponto que vocês acreditavam que a Tutubi poderia ajudar vocês na conquista da casa? Qual foi o principal momento que você enxergou assim, bom, de fato a Tutubi ela vai conseguir resolver essa questão do meu sonho, do meu projeto de vida, tanto para mim, quanto para o meu esposo, para os meus filhos? Eu comecei a confiar, né, no projeto mais quando houve, né, a primeira aprovação do crédito. Quando eu vi que, nossa, foi aprovado, mas como assim foi, né? Já tínhamos feito, né, já a regularização do nome, né? E saiu a primeira aprovação pelo Banco Bradesco, se eu não me engano, no valor, né, que a gente esperava. E aí nós ficamos, essa é verdade, né? Porque aí a gente viu que, de fato, isso é real. E aí nós só não conseguimos ir para frente porque o imóvel, né? Porque tem essa questão do imóvel, né? A gente precisava ter um imóvel já certinho. E essa casa aqui ainda estávamos negociando com a proprietária. E acabou passando o tempo, não conseguimos fechar naquele momento, né? Mas ainda o sonho persistiu. Mas quando você vê que aquilo é real, que aquilo é possível, eu lembro que eu tive que abrir uma conta, né, no banco, e eu cheguei lá, fui tratada, né, Prime, né, aquela conta assim que... Doutora Fernanda. É um cartão de crédito com limite super alto, né, que é até perigoso, né, para uma pessoa como eu. E com um tratamento diferenciado, né? Então, eu percebi que a empresa trabalhou essa questão do meu nome, da minha qualificação, para que eu pudesse ter o crédito. Então, começou por aí e, em seguida, veio a aprovação e eu falei, não, isso é fato, isso é real e é possível, sim. Rodolfo, e como foi a sensação, as emoções que vieram quando você e a sua esposa assinaram um contrato no banco? Como que foi isso, cara? Essa assinatura do contrato aconteceu no domingo, lá no escritório que a gente tinha, juntamente com você. Eu lembro, muito bem. A gente... Deixa eu só rapidinho, só um minutinho, né? É muito legal, e é importante que vocês saibam. A Tutubi é uma startup de crédito imobiliário. Nós temos parceria com os principais bancos, tá bom? Caixa Econômica Federal, Santander, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Banco Inter. Então, por conta disso, nós temos, pelo fato de nós termos um contrato com esses bancos, nós temos a possibilidade, muitas vezes, de ter o contrato. A gente pega o contrato já assinado do banco e nós temos a possibilidade, ou às vezes, de assinar na casa do cliente ou no nosso escritório. Então, isso foi muito legal, porque num domingo, eu lembro que estava assinando contrato com a Fernanda. Até comentei agora um pouco com a Fernanda, eu falei, nossa, eu faço questão de levar o que aconteceu no nosso processo. A gente, ali, naquele momento, a gente via que vocês respeitavam muito o sábado e o domingo, né? Sábado e domingo é a questão da família, menos trabalho. E hoje a gente tenta levar dessa forma, e aquele dia era um domingo. Eu falei, oxe, no domingo? Vamos, né? E a gente não sabia que era para assinar o contrato. E aí foi mais ou menos, ó, o contrato está aqui, e aí vocês querem ou não querem.
Aquilo, a gente estava, não lembro que andar que era lá. Era no 12º andar. Parece que todos Sala saíram, 1207. todos saíram debaixo dos nossos pés ali. A gente ficou um olhando para o outro, né? E a gente, cara, é uma atitude do tipo, se assinar não tem volta, ao mesmo tempo não é tão assim, porque mistura aquilo que a Fernanda acabou de falar, né? Putz, é real, tá acontecendo. E aí a gente vê que o peso do nosso sonho, a grandeza que ele é, de tudo que ele pode nos proporcionar, naquele momento uma assinatura era tudo. Na verdade, a gente quer o sonho, mas quando o sonho aparece pra gente, às vezes a gente até fica assustado. Fica assustado. Mas aí, como foi? O que passou na sua mente? Quais foram as sensações quando você estava assinando aquele contrato? Parecia que eu estava curando o que comecei falando hoje, sobre a perda do imóvel. A gente se culpa, né? A gente, onde a gente errou. E ali parecia que a sensação era de um curativo sendo bem feito, sabe? Aquela sutura bem feita, bonitinha, vai ficar uma cicatriz até que bonita. Ali, naquele momento, estava daquele jeito, todo arrepiado, vontade de chorar, de explodir, porque eu estava com meu filho ali, o Enzo era de colo, mas o Miguel era de colo, verdade. O Miguel tinha acabado de nascer praticamente, né? Então, o Enzo também foi com a gente, olhando ali a minha família, num momento muito importante, tudo que eu queria proporcionar a ela, ali naquela assinatura estava sendo possível, lembrando que assinou foi a Fernanda, mas foi muito gratificante, demais. Assim. Não tenho até hoje como medir, só meus olhos continuam brilhando. Fernanda, e qual é o principal conselho que você daria para as pessoas que estão assistindo ao vivo aqui e para as pessoas que vão assistir depois esse nosso bate-papo? Qual que é o principal conselho que você daria para a pessoa conquistar a casa própria, mas de repente a pessoa está um pouco travada por algum motivo, né? Qual que é o principal conselho que você daria para todas as pessoas que estão assistindo? Bom, tem duas coisas, né? Primeiro, se você tem medo de adquirir um imóvel, porque nesse formato, com a empresa, né, no caso a nossa empresa, não tenha medo. Tá? É uma empresa idônea, está no mercado há mais de 15 anos. O nosso CEO, que é o Anderson, é uma pessoa que ele corre muito para poder estender a mão para a gente. E ele vai ajudar em todos os momentos. Fácil não é, porque aquela questão toda, né, de regularização, se você tem uma restrição no nome, alguma coisa assim. O imóvel também, né, que você quer, às vezes, dar uma... É como imóvel, né, às vezes a pessoa está vendendo, olha, a documentação está toda ok, e aí na hora que vai passar por uma avaliação, de repente falta uma coisa, falta outra. Não desista. Não desista, porque isso é real, é possível, você deve acreditar. Se você tem medo, dúvida, porque você é uma pessoa endividada, como eu, né, como eu estava naquele momento, porque você tem medo, porque você sabe que não é só pagar a casa, né? Você tem que pagar a casa, você tem que manter os custos de uma casa, né? Filhos e outras prioridades que você coloca na sua vida. Começa organizando a sua vida. Organizando o que eu tenho pago, o que é de fato prioridade na minha vida. Organizar as suas finanças. Isso é muito importante, você ter uma clareza para onde está indo o seu dinheiro todo mês ou diariamente. Faça essa organização. Quando você começa a organizar, no começo pode ser que assuste, mas ao mesmo tempo você vê onde você está colocando dinheiro em algo que não é prioridade. Reorganize a sua vida financeira e planeje. Eu lembro que quando eu falei com o Paulo a primeira vez, ele disse que esse processo, você tem que sonhar. Quando a gente sonha, a gente tem que querer. Querer, sonhar, visualizar esse sonho, projetar e realizar. Então, para ele se realizar, você tem que seguir essas etapas.
Senão você vai simplesmente, eu quero imóvel, mas eu quero imóvel, você que se vire para me arrumar um imóvel. A gente tem que ter essa força de vontade também. A gente tem que querer e tem que se esforçar para que isso ocorra. Porque se a gente não se esforça, nada na nossa vida vai ser algo que vá durar. Porque é que nem a gente brinca, né? Quando a gente sabe o valor daquilo, a gente dá valor. Então, quanto você está disposto a se dedicar para ter o seu imóvel? O quanto você está disposto para ter um teto para os seus filhos e dizer que é seu e que vai ser uma herança para eles no futuro? Por que que é importante para você ter uma casa própria? Então, eu acho que esse é o primeiro passo para você adquirir. E confiar, acreditar e não desistir. Uau! Então, nós tivemos agora, nesse exato momento, o testemunho desse casal, que hoje a gente está tendo o privilégio, aqui em Itapiba, que é o imóvel deles, a gente está fazendo essa live aqui na casa deles, que é o Tudo Bem em Casa, e você está ouvindo esse testemunho muito legal. Eu tenho certeza que você se identificou, e eu gostaria que nós aplaudíssemos pela presença desse casal aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Tamo junto. Dani, vamos fazer o seguinte. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mudar. Pode ir lá, Rodolfo. Pode ir. Seguinte, eu vou pedir para você colocar a câmera aqui, ó. Vem com a câmera mais perto aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui, ó. Fala com você. Tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo? Tá claro? Olha só, antes de eu bater um papo aqui com vocês, eu gostaria de saber, para você que está aí de casa, assistindo Tudo Bem em Casa, e você que vai assistir online, mas este momento, você que está ao vivo e online aqui, você pode abrir seu microfone, e se você quiser, você pode fazer uma pergunta. Então, tá bom? Está concedido o momento para você fazer perguntas, porque hoje nós temos uma equipe também, online, também para poder te ajudar, te responder. Nós temos o Anderson, nós temos o William, pessoas capacitadas para a gente poder responder todas as suas dúvidas. E caso você queira fazer a sua pergunta online, faça isso agora, abra o seu microfone, faça a sua pergunta para a gente poder te responder, tá bom? Dole uma, dole duas, dole três, vamos lá. Alguém? Quem está ao vivo aí? Quem está ao vivo? Anderson, você está por aí? William, você está por aí? Dá um alô aí para saber se está tudo ok. Tudo ok, 100%, estou aqui. Quantas pessoas nós temos aí hoje ao vivo? Nós temos aqui a Lúcia. Lúcia, de onde que você é, Lúcia? Lúcia, Elisângela. Elisângela está falando do Sul. E o Genailson. Uau, que legal. Lúcia, você tem alguma pergunta para fazer? Sim. Então, por gentileza, Lúcia. De fato. Por gentileza. Eu falo de Osasco. Uau. Conheci o Rodolfo através de um amigo que indicou para eu poder procurar o Rodolfo para poder estar vendo o financiamento da casa própria. Eu gostaria de saber se isso é realmente fato mesmo desse financiamento da casa própria. Se de fato acontece mesmo. Sim, acontece, e você acabou de ouvir um testemunho aqui de um casal. Esse casal aqui é de Carapicuíba. Sim, é o Rodolfo. Eu fui na casa dele, ele me falou, eu ir na casa dele é uma coisa, é igual você vir na minha. É uma coisa, eu te chamar, falar assim, olha, você vai vir aqui na minha casa que eu vou te apresentar a minha casa. E eu te falar, agora eu te provar é outra diferente. Então, mas Rodolfo, eu vou dar uma ideia, Rodolfo ou Fernanda, não sei se vocês querem fazer isso, mas pega o contrato. Vocês têm um contrato? Contrato? Tá fácil.
Peraí, que eu vou procurar. Se tiver fácil, né? O contrato, Peraí, o eles contrato vão pegar o contrato agora, tá bom? porque foram duas etapas no caso deles, né? A primeira etapa que foi no nome da Fernanda e depois a Fernanda vendendo para o Rodolfo. Então, se tiver o contrato fácil, eu acho que é a forma mais fácil de poder. Mas isso é muito fato, tá, Lúcia? Quero aqui aproveitar esse momento. A gente não conta história, a gente faz história, a gente vive a história das pessoas e é real, né? Esse processo, ele de fato acontece e tem mudado a vida de muitas pessoas. A semana passada eu recebi uma ligação que foi muito significativa para mim, que foi de uma cliente nossa que há 10 anos atrás comprou um imóvel conosco. Tá? Inclusive, ela fez um depoimento muito bonito para nós. Por quê? Ela morava numa garagem quando ela nos conheceu. E a dona da garagem estava pedindo a garagem de volta e ela não sabia o que fazer, porque ela foi no banco e o banco não aprovou o crédito dela. E aí a gente foi entender o caso dela, obviamente que nós somos especialistas nisso. Pensa bem, o banco, o gerente, ele tem que abrir conta, fechar conta, fazer investimento, vender produto, ou seja, ele tem que chupar a cana e assobiar ao mesmo tempo. Então ele não vai conseguir dar atenção ao cliente que a gente acaba tendo que dar, né? Porque ele vai falar, ó, me traga isso. Se você não levar, ele vai falar, puxa, infelizmente para você não dá. E o que aconteceu naquele momento? A gente conseguiu conquistar o crédito dela, assim como foi no caso do Rodolfo e da Fernanda. E a semana passada ela me ligou para falar que quitou o imóvel dela, 10 anos depois. Então, assim, nesse momento, a forma que a gente tem para provar, né, que ainda bem que você conhece o Rodolfo e a Fernanda, que eles podem fazer isso para você, através do contrato que eles assinaram com o banco, que é mostrar o contrato para você. Mas para quem está assistindo que não tem como falar, poxa vida, tá bom, como é que prova? Mas será que isso é de verdade? Eu digo para você, confie no processo. E nós temos mais de 500 pessoas, mais de 500 famílias que conquistaram, né? Não foi só o Rodolfo e a Fernanda. Tem o Daniel e a Juliana também, que estão nesse evento conosco agora, e que o próximo mês vai acontecer na casa deles. Tem a Samara com a sua mãe, que vai acontecer semana que vem um evento na casa dela. Tem o Arthur, que vai acontecer em maio. Tem a Elaine, o Rogério. Tem muita gente que conquistou o imóvel conosco através deste processo, né? Agora, o tempo ele vai passar na sua vida de qualquer forma, né? O que você perde com isso? Você não perde nada em acreditar que o seu sonho é possível ser realizado. O que a gente pede para você é confie no processo, porque é possível e vai acontecer. Isso eu posso te dizer. Entendeu, Luciano? Entendi. Daqui a pouquinho, Lúcia, Rodolfo e a Fernanda, eles subiram lá no escritório deles aqui, para poder pegar isso. Eu vou poder mostrar para vocês. Com esses pessoas que estarão assistindo. Porque Deixa eu só... Pois não. Posso fazer só mais uma pergunta? Lógico. 2, 3, 4. Vocês não têm esses vínculo com esses histórias de pirâmide, não? Não. Por quê? Não, só gostaria de saber se Não, tinha esse lance. Esse lance, a coisa de pirâmide, dessa criptomoeda. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Agora me responde uma coisa, fala para mim. Não, calma, peraí. Você fez uma pergunta, eu vou te responder, só um minutinho. Tá, responde. Só um minutinho. Nós não temos nenhum envolvimento com criptomoeda, com pirâmide. Nós somos uma empresa de crédito imobiliário. Nós temos, aqui está o banco, aqui está o cliente, ok? Aqui está a empresa, a nossa empresa, tudo bem. E aqui está o cliente. Ok? Nós somos a empresa que temos o contrato com os bancos para ser um facilitador para a vida de todos os clientes, entendeu? Então, nós não temos uma ligação com esse tipo de negócio, criptomoeda, pirâmide, essas coisas todas, entendeu? Entendi. Agora, só mais uma perguntinha. Por que eu, com os trâmites todos legais, com meu nome limpo, com tudo que eu tenho, eu não consigo esse financiamento no banco e vocês conseguem fazer esse financiamento? Eu não entendi até agora. O que vocês
passa, por onde vocês passam, por onde vocês ultrapassam, para vocês poderem liberar esse financiamento? Vamos lá. Qual o caminho de vocês? Porque, assim, eu tenho nome limpo, eu tenho crédito, mas o banco diz que não tem todo aquele valor. E vocês conseguem fazer isso? Até Exatamente. agora, é essa a minha dúvida, entendeu? Então, é exatamente por isso que nós investimos como empresa, ok? Mas deixa eu te explicar. Eu vou explicar um caso de um dos nossos clientes que nós aprovamos o crédito deles. Vamos lá. Presta bem atenção. Nós tínhamos um casal, eu não quero falar o nome deles aqui para não expor eles, mas ele era gerente de uma grande empresa. Ele tinha um alto salário e também tinha um alto fundo de garantia. A esposa dele trabalhava na mesma corporação, mas era ajudante. Tinha um salário bem pequeno e ela também tinha praticamente, sei lá, muito pouco do fundo de garantia. Eles vieram para a nossa empresa porque eles queriam aprovar um crédito de R$430 mil na Caixa Econômica Federal. E quando eles entregaram a documentação para um corretor, para uma imobiliária, veio somente aprovado R$108 mil. E aí, é a mesma pergunta que você está fazendo agora. Puxa vida, eu tenho meu nome limpo, eu tenho renda, eu tenho conta no banco. Por que não foi aprovado? Essa também era a pergunta deles, ok? E aí depois eles vieram para a nossa empresa, e aí que está uma grande diferença. Porque é o seguinte, o banco hoje, ele não tem uma estrutura para atender a demanda que existe no mercado brasileiro para compra de imóvel. Então, simplesmente, o banco ele pega a sua documentação e vamos lá, vamos ver se aprova. E aí é exatamente o que fizeram com esse casal. Mas nós, como empresa, por entender e humanizar o nosso tratamento para com os clientes, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com o casal. E aí, nessa conversa, eu procurei entender tudo o que estava acontecendo. E aí, depois, no meio da conversa, eu fiz uma pergunta fundamental para ele. Fundamental. Eu fiz a seguinte pergunta para ele. Como que você organiza as suas finanças? O marido respondeu exatamente para mim assim. Bom, eu não gosto de mexer com dinheiro. Quando eu recebo o meu salário, eu deposito tudo na conta da minha esposa. O financiamento do meu carro está no nome da minha esposa. Cartão de crédito, no nome da minha esposa. Nesse exato momento, eu matei uma grande charada. Apesar, e nós como empresa, a gente compreendeu o que estava acontecendo. Apesar dele ter um alto salário, apesar dele ter um alto fundo de garantia, apesar dele ter uma possibilidade financeira muito bacana, legal, mas na verdade, para a comunidade bancária, ele não significava nada. Por quê? Tudo estava no nome da esposa. E quando as pessoas pegaram o projeto do casal para aprovar, colocaram o nome dele em primeiro proponente e o nome da esposa em segundo proponente. Então, significa o quê? Apesar dele ter um alto salário, apesar dele ter uma grande renda de fundo de garantia, ele, para a comunidade bancária, não significava nada. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos o projeto novamente, colocamos a esposa como primeiro proponente e ele como segundo proponente. Veio aprovado R$480 mil. Também. Eu não precisaria, na verdade, de fato, ficar dando explicações para dizer para você como que a nossa empresa trabalha. Mas, na verdade, a nossa empresa trabalha com o cuidado e com a inteligência para poder permitir com que todos os nossos clientes sejam aprovados. E é exatamente isso. Porque Desculpa, o banco, ele não tem tempo, ele pega simplesmente a documentação e cadastra no processo. Alguns gerentes, às vezes, vão ter algum cuidado, mas na maioria eles não têm tempo para poder fazer isso, porque existe uma série de trabalhos que o gerente bancário tem. Então, nós, como empresa, entendemos que nós nascemos com um propósito e um objetivo: humanizar o nosso atendimento
e permitir com que cada cliente seja atendido como gente, não como CPF. Entendeu? Não entendi. Você falou, não tem nada a ver com o que você gasta, com o que você deixa de gastar. O que vai para o banco é minha renda bruta. O que vai para o banco é a renda bruta do meu esposo, não é o que eu gasto, que eu deixo de gastar, a minha economia, minhas finanças. Não, olha só. Ó, Não, desculpa. o que você fez, você deu um círculo e você não me respondeu. Não, é que a senhora talvez... Não, você não foi claro. Eu não consegui entender o que você falou. Então, deixa eu Não ser foi claro. mais claro para a senhora, que eu preciso esclarecer. A senhora entrou nessa live e eu tenho como dever explicar para a senhora. Na verdade, quando o banco ele vai... Enfim, a minha pergunta foi clara? Ou você ficou em alguma dúvida assim? Porque assim, deixa eu só te explicar uma coisa, deixa eu só te falar uma coisa. Eu entrei com a documentação para eu fazer um financiamento. Qual banco que a senhora entrou com a documentação? Agora eu não lembro qual foi o banco. Mandou pro corretor. Eu mandei para o corretor e ele que viu. Eu não lembro qual foi o banco, certo? Só que na época meu filho estava trabalhando e eu não tinha o dinheiro da entrada. Depois nós conseguimos o dinheiro da entrada e, infelizmente, meu filho perdeu o trabalho. Tá. Então, o que aconteceu? A nossa renda aí não atingia mais por conta do salário do meu filho. Sim. Entendeu? Mas aí a entrada a gente já tinha, mas aí faltou a renda dele. É essa pergunta que eu estou te fazendo. E eu não consigo fazer esse financiamento com o banco por conta da renda, o que vocês fazem? Qual o trâmite que vocês fazem? Por onde vocês passam para ser aprovado? Primeiramente, essa renda. então, Entendeu? É isso que eu perguntei. Não perguntei de finança, de quem deixou de fazer, no nome de quem estava, de quem deixou de estar. Foi essa pergunta que eu te falei. Não tem nada a ver essa pergunta com o que você me respondeu. Infelizmente, não bateu essa pergunta. Dona Lúcia. Eu fui bem clara. Dona Lúcia, eu tô te Pois não. agora eu queria pedir, por gentileza, que você me ouvisse. Eu te ouvi todo o tempo. Eu não falei nada, eu estou falando agora que quando você terminou de falar que eu estou te questionando. Mas eu te ouvi até o final. Eu posso ouvir de novo, sim. Pode falar. O que a nossa empresa faz, exatamente, é procurar... É isso que eu quero saber. Exatamente o que ela faz para conseguir esse financiamento que o banco não aprova, entendeu? É isso que eu quero entender. Porque eu vou colocar meu dinheiro, eu quero saber aonde eu vou colocar meu dinheiro. E aonde eu estou colocando meu nome. Porque eu estou entrando, assim, por uma indicação de um amigo, mas ele não usou o serviço de vocês. Ele indicou porque conhece uma pessoa que está envolvida com vocês. Fui na casa, vi a casa, isso não me prova nada de eu ver a casa. Você pode vir aqui na minha casa e ver minha casa também. Entendeu? Tá bom. Então, agora você pode falar. Tá bom. Olha só. A questão acontece exatamente assim. Quando o banco ele pega o processo da senhora, o banco, se ela for direto para o banco, ele não vai ter tempo para olhar exatamente, não é simplesmente a renda, ele vai olhar o seu comportamento bancário. Então, exatamente o que nós fazemos é entender a sua realidade bancária, entender o quanto você pode pagar de parcela, entender quem da família tem o score mais alto, porque às vezes o seu processo... Sim, até o score eu entendo, essa parte eu entendo. Não, pode falar, moço, eu estou ouvindo, eu entendo, pode falar. Olha só. Então é o seguinte, quando a gente faz o processo de vocês, a gente procura, por exemplo, quando a gente faz um processo de um cliente, a gente apresenta esse processo para todos os bancos, ao mesmo tempo. Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco, Santander,
Itaú, Banco do Brasil. Por que nós temos essa cultura? Porque ao apresentar o seu processo para todos os bancos, alguns bancos virão com 80% financiado, outros 100%, outros 90%, outros 70%. E qual é a nossa preocupação? Qual é o nosso dever? Sim. Encaminhar para o cliente a melhor proposta que o banco vai oferecer. E como que a gente vai? Com as nossas ferramentas, com o nosso trabalho, porque nós temos contrato diretamente com os bancos. A gente sabe da melhor maneira qualificar o cliente. A gente pega o cliente, a gente faz uma entrevista com o cliente, a gente qualifica bem o cliente. O problema é que o banco ele não tem tempo suficiente para fazer a melhor qualificação para a vida dos seus clientes. E é exatamente por esse motivo que a nossa empresa existe, para poder entender a vida do cliente, entender as finanças do cliente, entender como que ele se comporta financeiramente, para que a gente possa apresentar a melhor proposta para os bancos e os bancos também devolverem com a melhor proposta para o cliente. Entendeu? Entendi. É exatamente isso. Entendi. Sim, agora você explicou, tá? Não precisava ter dado toda aquela volta de que quanto fulano gasta, quanto cicrano gasta. Entendi. Mas o negócio é o seguinte, como a gente está fazendo essa live vai ficar gravada, é importante eu dar todos os panoramas, porque outras pessoas, talvez a senhora é muito mais esclarecida, talvez não tenha dúvidas, mas nós temos muitas pessoas que têm muitas dúvidas. Então, eu preciso explanar dessa forma para que outras pessoas também possam ter acesso à melhor informação, tá bom? Tá bom. Eu só queria fazer uma contribuição, dona Lúcia. Pois não. Obrigado pela sua pergunta, né? A gente fica muito feliz quando há a participação dos nossos clientes, com as pessoas que estão na live, porque acaba gerando essa possibilidade de debate para que outras pessoas também possam entender, né? Mas eu queria fazer uma contribuição, que é o seguinte: quando o Paulo ele diz que o banco ele não vai ter tempo de te atender da maneira como você merece, na verdade o papel do banco não é te qualificar. O papel do banco é te analisar e falar para você eu dou crédito, para você eu não dou crédito, com aquilo que você apresenta para o banco. O nosso papel é prestar esta consultoria. Nós iremos qualificar a senhora perante o banco. É por isso que quando a senhora foi no banco e o banco não te aprovou, a senhora falou, poxa vida, peraí, por que eles vão conseguir me aprovar sendo que eu fui no banco e o banco não me aprovou? É justamente por isso. Porque nós iremos qualificar o seu cadastro para que o banco receba a senhora e aprove o seu crédito, porque não é o papel do banco te qualificar. O papel do banco é pegar a documentação que a senhora vai entregar e vai falar, olha, é o seguinte, para você eu não vou dar crédito que você está pedindo, por quê? O seu filho perdeu o emprego, então para você não vai servir. Não tem como eu te dar esse crédito. Nosso papel é esse, te qualificar. E aí a gente vai fazer tudo isso de acordo com toda essa explicação que o Paulo deu, entendeu? Então é justamente isso que a gente faz, te qualifica perante as instituições bancárias, para que a senhora tenha aí, de fato, o seu crédito aprovado. Entendi. Você entendeu, dona Júlia? Dona Lúcia. Dona Lúcia. Então, Não é Júlia, é Lúcia. Até errando o nome já. Entendeu, dona Lúcia? Entendi. Então tá bom, querida. Mas fica tranquilo, nós aqui nessa live temos o objetivo também de esclarecer todas as pessoas que entram. Então a senhora não tenha nenhum problema, nenhum medo de perguntar, porque na verdade é muito importante, porque muitas pessoas têm dúvida, muitas pessoas têm insegurança. E o nosso papel como empresa também é de esclarecer todas as pessoas. É muito importante a sua pergunta, porque ela também pode ter a dúvida de muitas pessoas, e aqui a gente está tendo a oportunidade de poder esclarecer todos os pontos, tá bom? Sim, tenho muitas dúvidas e muito medo também. De estar entrando numa fria. Não estou falando que vocês são, estou sendo real. Eu acho que é o medo de todo mundo. Sim, sim. Que o medo que não quer aproveitar é o seu nome, pra... é seu dinheiro, é o que você trabalhou a vida inteira para conquistar, e você, ainda mais que a gente ouve muitas e muitas coisas por aí hoje.
porque não é fácil. Você perder. É verdade. Sim, eu concordo com a senhora. Fácil. Então, Quais são por as isso suas eu tenho dúvidas, dona muitas Lúcia? dúvidas e tenho medo. A senhora não quer aproveitar esse momento para tirar suas dúvidas? Esse momento é um momento muito especial, ó, que a senhora está aqui conosco ao vivo, é um momento ideal. Tem outras pessoas também participando. Que tal se a senhora pudesse perguntar para a gente tentar solucionar essas dúvidas? É um bom momento para a senhora perguntar. Uma dessas foi o porquê que eu não tinha entendido, né? Como que eu não consigo fazer um financiamento e vocês chegam lá simplesmente e conseguem, mas não é simplesmente. Agora vocês isso que eu ia dizer. explicou. Não é um Não é simplesmente. simplesmente. Não é. Mas Não é. assim, quem está de fora fala assim, é um simplesmente ele conseguiu fazer, entendeu? Mas não é um muito trabalho. simplesmente. Eu sei, Não, dá não, trabalho, não, você tem que nossa. correr atrás, você tem que ir. Mas quais dúvidas a senhora tem, dona Lúcia? Pode falar, que aqui é um grande momento, a senhora pode perguntar o que ela quiser. Se a gente souber, a gente vai responder. Você tem mais alguma dúvida, minha mãe? Não? Nossa, meu marido falou que não tem mais nem dúvida nenhuma. Até parou de perguntar. Deixa eu aproveitar aqui e dar mais uma contribuição, dona Lúcia, que isso agora, talvez também no seja... momento, a gente não consegue falar tudo que tem para falar, mas depois vai vindo as dúvidas, entendeu? Mas aí, como que vai acontecer, dona Lúcia? Caso a senhora nos dê uma oportunidade de poder caminhar com a senhora, para que a senhora realize o seu sonho, um dos nossos construtores, que com certeza vai ser o Rodolfo, ele vai entrar em contato com a senhora, vai explicar todo o passo a passo de como que a nossa empresa trabalha. Existe contrato, que a gente assina contrato, não é simplesmente na palavra. A gente assina contrato, faz todo um procedimento. E ele vai explicar tudo para a senhora, e aí depois, assim que terminar essa live, o Rodolfo vai ligar para a senhora e vai marcar um horário para a gente bater um papo, conversar e ajudar em tudo que for possível para a senhora, tá bom? Tá bom, deixa eu só te falar, esse contrato é com quem? É com vocês ou é com o banco? Tem um contrato que é feito com a nossa empresa, que é o contrato de consultoria. Mas o contrato de financiamento é com o banco. Inclusive, dona Lúcia, só uma contribuição que eu acho que isso pode ajudar outras pessoas também. Assim que o seu crédito é aprovado, a senhora pode ir até a instituição bancária e verificar no próprio banco. No sistema vai estar lá o seu crédito aprovado. E outra, a gente não pega o processo, não é todo mundo que é aprovado, tá? A gente só pega processo de pessoas que nós entendemos que vai ser aprovado. Então, antes mesmo da senhora começar um processo com a gente, vai ser feita uma análise. E aí, com base nessa análise, a gente vai verificar se a senhora tem potencial de ser aprovada. Se isso acontecer, ótimo, a gente vai seguir adiante. Se não acontecer, a gente vai te orientar. Deixa eu falar, dona Lúcia, olha só, nesse momento não dá para aprovar o seu crédito, mas a senhora vai precisar fazer isso, isso, isso e isso. Cada caso é um caso, né? E aí a senhora, seguindo as nossas diretrizes, a senhora vai voltar novamente, e aí sim a gente dá andamento. Mas tudo é muito bem orientado e depois a senhora confirma no próprio banco. Não é... Então é uma operação segura e de fato tranquila, porque nós temos inclusive contrato com os bancos, então a senhora pode averiguar posteriormente. Certo? Sim, mas e esse contrato com vocês? Como que funciona isso? É um contrato de consultoria da nossa empresa para com você. Então, nós teremos a assinatura desse contrato para que a gente possa cuidar do seu crédito, entendeu? É uma empresa de consultoria. Nós fazemos isso aí, para que as coisas elas não fiquem na palavra. Então, a gente assina um contrato onde vai dar todas as regras desse contrato para que nós tenhamos a possibilidade de prestar você junto às instituições bancárias. Entendi. Depois de conseguir o financiamento, qual vai ser realmente o percentual? Eu não compreendi. Peraí, eu não entendi também. Você foi? Depois de realmente conseguido o financiamento, qual vai ser o percentual?
A taxa de juros, ela é aplicada à taxa de juros do mercado, então vai depender. Eu não Tá? estou falando de taxa de juros, estou falando de comissão dele. Não, da sua comissão. Os nossos honorários? Isso. Sim, os nossos honorários, ele é baseado no valor de financiamento que vocês contratarem, que representa 10% dos nossos honorários. 10% do valor do financiamento são os nossos honorários. E depois de aprovado esses 10%? Sim, depois de aprovado, a senhora paga os nossos honorários. Exatamente, aprovou, foi lá, confirmou no banco, paga os nossos honorários. Tá, antes eu não pago nada para vocês. Aí eu vou pedir para a senhora ficar até o final da live, que a gente tem uma oferta especial para o dia de hoje. Então, sobre como funciona essa parte, daí eu vou pedir para a senhora assistir até o final, que no final tem uma oferta especial. Porque, como eu te falei, a gente trabalha o ano inteiro, para depois você pegar e dar o dinheiro para a pessoa e a pessoa simplesmente falar, não conseguir seu financiamento e virar as costas. Nossa, é cruel, quem faz né? isso? Não. Quem faz isso? Um monte de gente, meu filho, um monte. O Brasil tá cheio, o mundo tá cheio disso. Dona Lúcia. Não é que eu tô falando que vocês vão fazer, entendeu? Então, olha só. É esse que eu tô te falando, só que eu fiz uma colocação. Mas fica até o final da live que a senhora Mas fica até o final da live, dona Lúcia, porque é exatamente isso que a gente vai falar até o final da live. E aí depois se a senhora se sentir segura em entender, depois a gente vai passar o site da nossa empresa, nosso CNPJ. Se a senhora se sentir segura, a senhora faz. Se a senhora não se sentir segura, não tem problema, está tudo tranquilo. Mas é muito importante a gente deixar tudo muito claro que nós não somos aventureiros, nós estamos há 15 anos no mercado trabalhando. São mais de 500 famílias que nós tivemos o privilégio de fazer o financiamento imobiliário. E hoje nós estamos aqui na casa do Rodolfo, que é uma pessoa que você conhece de um amigo, mas eles estão aqui no sonho deles. Então fica até o final para a gente poder falar todos os pontos para a senhora. E caso a senhora queira nos dar essa oportunidade, vai ser um privilégio poder ajudar você e a sua família, tá bom? Tudo bem, dona Lúcia? Hello? Anderson, dona Lúcia, William, estão todos aí? Eu estou aqui ainda. Ok. É porque estava mudo o fone. Tá bom. Olha só, gente, privilégio estar com vocês nesse momento. Eu quero agora, neste momento, falar algo muito, muito importante para vocês. Nós mostramos para vocês as vantagens e também os diferenciais da nossa empresa e a jornada que você vai precisar percorrer para conquistar exatamente sua casa própria. Mas você deve estar pensando nesse exato momento, e quanto vale? Quanto custa por tudo isso? Primeiro, a gente precisa separar algo muito importante. O que é o valor de preço? Valor é uma coisa subjetiva. Para cada pessoa conquistar a casa própria tem o seu valor diferente, né? Algumas pessoas desejam e valorizam mais que as outras, isso é normal. O valor que a Tudo Bem entrega é quase imensurável. E preço é quando você paga por algo que tem valor. Então, quando você acha caro as coisas, é porque você não viu o valor suficiente para pagar aquele preço cobrado. Por exemplo, vocês viram que esse casal aqui, vocês viram que eles passaram, né? Você viu a história do Rodolfo e da Fernanda, o que eles passaram. Perrengue, estresse, passado. E tem muita gente que talvez ouviu essa história e talvez você possa pensar, poxa, quanto que eles pagaram por isso? E eu te pergunto, quanto que você pagaria? Ou que você pagaria para não passar por essa mesma situação? Então, quanto você pagaria para voltar no passado e evitar os erros que a gente cometeu procurando de outras formas financiarem nada? Então, quanto que você pagaria para se livrar de todas as dificuldades na sua vida por não ter a sua casa própria? Quanto você pagaria para não ter que aguentar mais abuso de ninguém?
Quanto que você pagaria para poder não ser passado para trás, né? Quanto que você pagaria para ter a sua independência? Então, quanto que você pagaria para trocar de lugar com o dono da sua casa, que você mora alugado? Então, você já imaginou comprar a casa dele, outra casa, poder colocar para alugar e poder gerar uma renda para você? Você estaria invertendo os papéis. Isso é totalmente possível em pouco tempo. Então, quanto você pagaria para isso? Quanto que você pagaria para os seus filhos terem um quarto só para eles e você com o seu cônjuge ter a sua privacidade? Quanto custa tudo isso? Essas coisas têm um valor tão grande para a gente que quase não tem preço, não tem como. Então, algumas pessoas pagariam 100 mil, outras 200 mil, outras 500 mil, ou mais para isso. As pessoas pagam essa quantia em dinheiro, porque tem gente que compra a sua casa à vista. Mas com a Tudo.Bi, você não precisa ter 500 mil para comprar a sua casa própria, nem tampouco 100 mil reais. O preço que a Tudo.Bi viabiliza o sonho da casa própria, para você, é por apenas 10% do valor total do seu financiamento. É mais barato que os 20% de entrada que você precisa dar, que te exigem em qualquer lugar que você for tentar comprar a sua casa. Fora mais 5% de documentação que você tem que pagar. Somando tudo isso, dá exatamente 25%. Ou seja, em um imóvel de 300 mil, você precisa pagar de entrada 75 mil reais de entrada. Para esse mesmo imóvel de 300 mil, você paga apenas, na Tudo.Bi, 30 mil reais para iniciar o seu processo. Então, nesse caso, você está economizando 45 mil reais de entrada. Então, você pode abater nas parcelas do seu financiamento ou tem pelo menos vários meses para você pagar o seu financiamento. E para ficar ainda melhor, a Tudo.Bi permite você pagar esse valor de 10% em 2 vezes. Metade desse pagamento ao iniciar o processo e a outra metade quando você tiver o seu crédito aprovado e já poder conquistar a casa própria. Essa é a forma que a gente tem feito atualmente para conquistar a casa própria através da nossa empresa. Mas para quem, olha só, para quem está participando desse evento agora, nós temos uma condição exclusiva. É apenas para quem estiver participando aqui hoje. Quem não estiver aqui, quem assistir depois não vai ter esse privilégio, não terá essa condição especial para iniciar o processo. Então, para quem está aqui hoje, vai poder iniciar o processo da sua aprovação de crédito para o valor que você realmente deseja, sem precisar pagar os 50% da taxa de 10%, como é feito atualmente. Ou seja, para você que está aqui agora, nessa live, você vai poder dizer sim para essa condição e iniciar o seu processo hoje mesmo, com 0 de custo. Dona Dúcia, 0 de custo. Você não vai pagar nada para iniciar o seu processo e ter exatamente hoje a sua aprovação de crédito. Isso não é sensacional? Essa condição não é boa? Então, mas para ficar ainda melhor, a Tudo.Bi tem mais uma surpresa. Além de você não precisar pagar nada para começar o processo e ter sua aprovação de crédito de 300, 500 mil, 400, o valor que você deseja, seja qual for o valor que você sonha e deseja. Então, para quem inicia hoje, vai ter a aprovação do crédito imediatamente. Isso mesmo, imediatamente. Você vai estar com o seu crédito aprovado. Então, a Tudo.Bi está fazendo isso para tirar qualquer medo. Talvez você tenha medo, insegurança ou risco que você esteja sentindo para começar o seu processo, para que assim, talvez mais pessoas, mais famílias possam ter o sonho da casa própria realizado. E quando você paga os 10% dos honorários da Tudo.Bi, então você fala, puxa vida, tá bom, eu vou ter o meu crédito aprovado agora. Quando que eu vou pagar os 10%? Você vai pagar o valor dos 10% só depois que tiver o seu crédito aprovado. Como que você vai fazer isso? O seu crédito, claro, depois da documentação, você vai entregar toda a documentação, assinou o contrato, nós iremos qualificar você nos bancos. Depois que aprovou o seu crédito, você vai poder ir na instituição que você está aprovado e você vai poder consultar o seu crédito imobiliário. E aí, depois que você conferiu a aprovação do seu crédito,
que esse crédito você pode utilizar em qualquer parte do território nacional. Por exemplo, você está em São Paulo, mas quer comprar um imóvel na Bahia. O crédito pode ser aprovado e você pode comprar um imóvel em qualquer parte do território nacional. Então, essa condição especial só é válida para quem estiver aqui presente neste evento. E quem disser sim, iniciar o processo ainda hoje, que você não pode deixar para amanhã, não vai mais existir essa condição para amanhã. Amanhã você vai ter que pagar normalmente para começar. E como que é? Quando você começa o processo, você tem que pagar 50% dos honorários. Depois que você aprovou o crédito, você paga 50%. Mas essa oferta é só para o dia de hoje. Porque sua aprovação já pode ser feita exatamente hoje. Então, para você agarrar essa oportunidade, você precisa preencher um formulário. Depois, um membro da nossa equipe vai entrar em contato com você, você vai enviar sua documentação necessária para acontecer a aprovação de crédito no seu nome. Lembrando que esta condição especial é possível apenas para quem estiver com o nome limpo para financiamento. Para quem tem alguma restrição no nome, não será possível, porque aí a gente vai ter que fazer um trabalho. Então, você que já fez a pré-qualificação com a Tudo.bi, você recebeu a notícia você vai receber uma notícia que é possível aprovar o seu crédito no seu nome. Então, essa oportunidade é para você e é hoje. Você que não sabe se tem o seu nome qualificado para aprovação ou tem alguma restrição, você vai preencher o formulário do mesmo jeito. Lá você vai ter uma opção para você dizer sua situação. Você seleciona que tem restrição ou que não sabe se é possível aprovar. Você deixa o seu CPF e a Tudo.bi vai analisar o seu perfil e você vai entrar em contato e nós entraremos em contato para poder te ajudar, para poder dar todo o suporte para você. Vale a pena você tentar. Então, quando você preenche o formulário, você está garantindo esta oferta especial, ou seja, mesmo que você tenha algum problema no seu nome e não for possível aprovar de imediato, a Tudo.bi vai te passar todas as instruções para que você precisa para exatamente ser qualificado. E quando você estiver apto para aprovação, a Tudo.bi fará a sua aprovação de crédito com a mesma condição de realizar a sua aprovação de crédito e você paga apenas depois que tiver o crédito aprovado. O link para acessar o formulário e garantir essa condição e essa promoção especial para você vai ser enviado agora no grupo do WhatsApp desse evento. No grupo que você for inserido, vai ser encaminhado um link. O mesmo grupo onde foi enviado o acesso do link para você assistir a nosso bate-papo virtual, onde todos estão participando. O link vai ser enviado agora mesmo. Entra nesse link, preencha com todas as suas informações e clique no enviar. E pronto. Você estará dando o primeiro passo rumo à sua casa própria e adeus para todo esse terrengue que você está passando aí durante anos. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Se você tiver alguma dúvida, você pode fazer agora. As perguntas que nós, de repente, não soubermos responder aqui nesse exato momento, você vai poder perguntar no grupo que todas as pessoas, todos os nossos consultores estarão respondendo para você. O grupo vai ficar aberto apenas hoje, tá bom? Essa promoção é somente para hoje. E eu quero terminar essa live fazendo 3 grandes perguntas para você, porque nesse exato momento você precisa tomar uma ação. Não tem jeito. Então você pode, primeiro, ignorar tudo que você está vendo aqui hoje nesse evento, seguir sua vida normal, aceitando a realidade que você está por muito tempo de vida, vivendo às vezes a vergonha, vivendo às vezes a condição de 30 em 30 meses, tendo que renovar o contrato de aluguel, às vezes o dono do imóvel pede o imóvel, você tem que procurar o imóvel. Você pode aceitar você pode ignorar tudo e aceitar essa condição. Segundo, você pode tentar continuando aí com a sua vida, seguir do jeito que vem tentando conquistar a sua casa própria, aquele jeito menos eficaz que você tenta, esse jeito que você tenta, se funcionasse, você já teria seu imóvel há muito tempo, não é verdade? E terceiro, ou você vem fazer parte da família Tudo.bi e você terá a sua aprovação de crédito amanhã mesmo, ou hoje mesmo.
Você vai clicar no link e preencher o formulário. Essa ação simples vai ser o maior divisor de águas da sua vida. Aí eu te pergunto, o que você vai escolher? A decisão está na sua mão. Quer uma oportunidade melhor que essa para iniciar o seu ano com chave de ouro e já poder morar na sua casa própria e usufruir de tudo que você deseja em 2023? Esse foi o nosso evento maravilhoso da Tudo Bem em Casa. E eu quero te agradecer pela participação, por todas as perguntas. Quero te agradecer muito por ter participado desse momento especial. E eu quero agradecer toda a equipe da Tudo Bem. Tem muita gente trabalhando aqui nos bastidores para que esse evento possa ser possível. Então, hoje, você pode pegar o seu celular, enquanto eu estou falando e finalizando aqui o nosso Tudo Bem em Casa, você pode entrar aí no grupo do WhatsApp, pelo qual você recebeu o link, e você pode, nesse exato momento, entrar nesse link, preencher, tá bom? E você pode receber hoje a sua aprovação de crédito. E aí, depois da segunda-feira, você pode ir diretamente ao banco, e ao ir ao banco, aí depois você vai fazer o nosso pagamento, tá bom? Então, meu desejo é que você esteja muito abençoado neste sábado aqui em São Paulo, muito frio, garoando, mas eu espero que você esteja abençoado em tudo. E eu quero deixar um recado final para você. Não deixe, escute bem, não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Por quê? O amanhã nunca chega. Beijo no seu coração. Esse foi o Tudo Bem em Casa. Fiquem todos na paz. Até o próximo Tudo Bem em Casa. Valeu, gente.